O que é uma requisição Ajax? Como ela funciona? Quais as vantagens de se usar? Eu sou o Sumburani e neste vídeo nós vamos falar sobre a requisição Ajax. Bem, uma requisição Ajax é uma forma de requisição que nos possibilita enviar dados de um formulário HTML para outra página onde os dados são processados. Isso sem a necessidade de se atualizar a URL no navegador. Talvez tenha outras utilidades, mas essa ainda é a mais destacada que as outras sempre que se fala dessa tecnologia. Essa requisição é feita usando a linguagem de programação JavaScript, talvez aí junto de uma de suas bibliotecas, como o caso do jQuery.js, por exemplo. Mas há quem diga que o jQuery está a morrer, há até quem diga que já morreu. Mas isso é um outro assunto. Até porque dá para fazer uma requisição Ajax usando o JavaScript puro. E como funciona uma requisição Ajax? Bem, quando temos um formulário HTML na nossa página, geralmente esse formulário está dentro de uma tag form, isso é claro. Mas o comportamento padrão da tag form é parecido com a tag A do link. E dentro dessa tag form, claramente temos os campos com as suas respectivas names, os seus nomes, para que possam ser obtidos pelo arquivo de processamento via GET ou POST, que são geralmente os mais usados. Ao clicar no botão ou Input Type Submit, a intenção do form é mudar a URL para o arquivo informado no atributo Action da tag form, parecido com o atributo href do A do link. E, obviamente, para mudar a URL para o arquivo informado, o navegador terá que dar um refresh, terá que atualizar a página. É aí que entra a requisição Ajax. Ela permite, através do form.serialize, produzir um array contendo todos os nomes e valores obtidos lá do formulário. Só por curiosidade, eu mesmo antigamente fazia esse processo de forma muito arcaica e rudimentar. Basicamente, eu pegava cada valor de cada campo lá do formulário do HTML através do JavaScript e dava um ID para cada campo para que eu pudesse fazer isso. E depois disso, eu criava na mão um array com todos os dados que eu já havia obtido lá do form. E depois eu usava esse array como sendo os dados a serem levados para o arquivo de processamento usando o Ajax. Mas usar algo como $.form.serialize já fazia todo esse trabalho para mim, só usando essa sintaxe. Para enviar esses dados, não é mais necessário o Input Type Submit ou um botão, já que o Ajax está fazendo esse trabalho, seja lá por qual método você preferir, que normalmente é informado lá no atributo method da tag form, que aqui não faria a mínima diferença nesse caso. E ao clicar no botão informado no JavaScript, os dados serão enviados para o arquivo de processamento e tudo será feito da mesma forma que antes, se não tivesse o Ajax, mas com algumas diferenças. E essas diferenças são, na verdade, as vantagens de se usar o Ajax. Por exemplo, não haverá refresh na página. É claro, o usuário não terá que saltar de uma página para outra para realizar uma ação sempre que envolver um formulário. Isso já faz muita diferença. Outra vantagem: toda impressão que houver no arquivo de processamento será impresso em um seletor qualquer, informado pelo JavaScript. Impressão são métodos, por exemplo, um echo, um vardump, um printier, todas essas funções do PHP, por exemplo, que imprimem algo, esse resultado será automaticamente levado para o content que será informado no JavaScript, além de evitar também muito os redimensionadores. Porque basicamente, se eu tenho aqui um arquivo de processamento, é porque ele processa dados talvez enviados para ele através de um formulário num arquivo A.html, por exemplo. Ao processar essas informações, o usuário é como se estivesse nessa página, mas ele quase não nota porque não tem nenhuma view para ele aqui. Depois que ele processa esses dados, ele envia para um determinado arquivo A.html ou .php, por exemplo. E ali, as ações são tomadas de acordo com o processo que foi feito nesse arquivo de processamento. Com o Ajax, o usuário não estaria nessa página, porque permaneceria na página original do formulário, mas mesmo assim os dados seriam enviados, mas do lado oculto, sem que isso o usuário veja. É claro, qual é a diferença? Se no outro caso o usuário também não viu. A diferença é que dessa vez não usamos um redimensionador.
Isso já faz muita diferença. Mas bem, eu vou parando por aqui. Não vou muito a fundo e nem em exemplos de código, já que isso até pode ficar para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esses vídeos com os seus amigos. Vale a pena lembrar que neste momento estamos a promover aqui no canal Aprenda Aqui Ciência a programação pelo celular. Então, pessoal, um abraço, aqui Sumburani e nós nos vemos no próximo vídeo.